Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe devia, o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa memória obrigatória. Quer dizer, hoje todos nós, sacerdotes, na liturgia celebraremos São Josafá, um grande mártir. São Josafá, nascido em 1580, na Ucrânia, onde vem acontecendo essas guerras entre a Ucrânia e a Rússia e a Ucrânia. Ele foi monge e bispo. Muito labutou em favor da dignidade da vida religiosa. O povo o amava muito, porém, os nobres e distintos de seu tempo não o estimavam. Hostilizavam por causa do seu trabalho em favor da unidade da igreja. Seu zelo apostólico custou-lhe o martírio no ano de 1623. Se é difícil mudar as coisas, muito mais é mudar o coração. Foi canonizado em 1867 pelo Papa Pio IX. Vamos ao Evangelho de hoje. Está em Lucas, capítulo 17, do versículo 7 até o 10. O Evangelho de hoje é muito simples. Não tem complicação nenhuma para a compreensão que nós devemos ter. A primeira coisa que nós devemos colocar na nossa vida em relação ao nosso relacionamento com Deus é que nós devemos ser agradecidos a Deus. Por quê? Deus, ele não precisa de nós. Deus não precisa de você. E Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Por exemplo, se eu existo hoje, se você existe hoje, se as coisas ao seu redor, elas existem, elas estão aí simplesmente porque Deus não para de pensar em nós e em todas as coisas. Se Deus parasse de pensar em mim, se Deus parasse de pensar em você, tudo desapareceria. Nós somos sustentados pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Então, tudo existe por causa de Deus. E antes, nada existia. Bonito no Evangelho de São João, no capítulo 1, que lá vai dizer assim, que tudo foi feito por meio da palavra, por meio de Jesus.
Então, Deus nos cria por meio de Jesus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada foi feito. Você consegue compreender? Ou seja, tudo que existe só existe por causa de Deus, como eu já falei, e não existe nada na face da terra que tenha sido criado sem o poder de Deus. Simples assim. Mas você poderia até dizer, e o diabo? O diabo foi criado por Deus. Ele era um grande anjo que vivia no céu, que contemplava a face de Deus, dá-se até o nome de Lúcifer, mas um dia ele se revoltou diante da soberba dele, do orgulho dele. Ele se rebelou contra Deus. Hoje ele odeia a Deus. De anjo se fez diabo, demônio, e uma terça parte, como vai dizer no capítulo 12 do Apocalipse, uma terça parte foi junto com ele, abandonou a Deus e nunca mais vai voltar a amar a Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, lá vai dizer o seguinte, que todos os filhos de Deus foram diante da sua presença, inclusive Satanás. Eu só abri esse parêntese assim, para você entender que tudo que existe é por causa de Deus. Deus é amor. Deus é criador. É bonito lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando começa a dizer que Deus criou. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a luz. Dividiu a noite do dia. E aí foi criado as aves dos céus, os animais, todas as espécies de animais, todas as espécies de aves. Aí nós vamos percebendo que existem os animais que são aquáticos, os terrestres, e tem aqueles também que estão no ar. Estão no ar e também são terrestres. Aí nós vemos as aves do céu. Elas vivem, voam, mas andam, e assim por diante. É uma coisa maravilhosa. Se nós pegássemos o capítulo 1 do livro do Gênesis e parássemos para meditar, nós ficaríamos maravilhados. A nossa alma iria exultar de alegria diante da criação. A criação que se dá pelo Criador. Deus nos criou. Nós não existíamos. Você não existia, eu não existia. Mas passamos a existir por causa de Deus. Depois de Deus ter criado todas as coisas, ter criado a terra, o mar, o céu, Ele cria a todos nós. O último a ser criado fomos nós, e ali diz que Deus nos abençoou. Que coisa maravilhosa. E aí entra Santo Inácio, que traz uma coisa maravilhosa diante da experiência que ele teve com Deus. Aí ele diz que nós fomos criados para amar, glorificar, adorar, conhecer esse Deus. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus. Por isso, a oração nos ajuda a termos esse conhecimento dele, a leitura da Sagrada Escritura, a meditação da Sagrada Escritura. Isso nos leva a conhecê-lo. Aí Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, antes de ele ter conhecido nosso Senhor Jesus Cristo,
E olha que ele era um bom judeu. Ele diz que ele tem conta de esterco, porque agora o que ele quer é conhecer o Senhor. Então ele luta pelo conhecimento desse Deus maravilhoso. Então, uma vez que nós somos criados por Deus, nós não existíamos. E Deus nos chama justamente para que nós tenhamos esse coração grato. Então, o que é que nós podemos exigir de Deus? Como? Tem alguma coisa que você poderia cobrar de Deus? Exigir dele? Existe uma história que conta que uma mãe ia fazer uma cirurgia e ela tinha 3 filhos. O esposo já havia morrido. E nessa cirurgia, uma cirurgia muito simples, ela ia ter que ficar praticamente 2 dias fora, ali somente para a recuperação, mas era uma cirurgia muito simples. E ela pediu para o filho mais velho que ele cuidasse das coisas da casa e dos irmãozinhos dele. Mas a mãe disse, mas a vovó virá aqui, ela irá fazer as coisas, aquilo que é necessário, ela virá dar uma olhada aqui para ver como as coisas estão, mas você é o responsável da casa. E a mãe foi fazer a cirurgia e o filho mais velho disse, tudo bem, mamãe, pode ficar tranquila, que eu vou fazer tudo o que a senhora está pedindo. E a mãe fez a cirurgia, como foi combinado, a avó veio, viu as coisas, fez ali o almoço, o café da manhã, o jantar, o lanche para eles. Mas ele ficou ali encarregado de lavar os pratos, varrer a casa e cuidar dos irmãos e tudo. Quando voltou, a mãe ficou maravilhada, porque o filho havia feito tudo como a mãe havia pedido. A avó também ficou maravilhada com a responsabilidade desse menino aí, desse rapazinho. E aí o rapaz, esse filho, vai lá, se dirige à mãe dele e diz, mãe, fiz tudo, tal, a mãe agradeceu. Aí ele disse, mamãe, pela casa que eu tive de varrer, eu peço à senhora que a senhora me dê 10 reais. Pelos pratos que eu tive que lavar, mais 10 reais. A roupa que eu tive que colocar nos meninos, mais 10 reais. E assim foi, pedindo que a mãe pagasse para ele por tudo que ele tinha feito. Veja só. Aí a mãe começou a dizer, por ter dado a vida a você, meu filho, eu quero que você me pague 10 reais. Por eu ter cuidado de você, mais 10 reais. Por eu ter te amamentado, 1.000 reais. Por ter te levado no médico quando você estava doente, 1.500 reais. Para que aquele menino, ele percebesse que ele estava sendo mal agradecido. E, ao mesmo tempo, ele precisava observar que ele não estava fazendo nada mais do que a obrigação dele. Agora você entendeu o evangelho de hoje. Dei toda essa volta para que esse evangelho seja compreendido. Por isso que diante de Deus, nós só podemos dizer para ele o versículo final.
Lucas 17, de 7 a 10, vai dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Estão entendendo? Encontro tantas pessoas que cobram de Deus, exigem de Deus. Eu quero que você me dê isso, eu quero que você me dê aquilo. Nem usa, nem diz o pronome de tratamento do Senhor, diz você mesmo, como se estivesse se igualando ao próprio Deus. E o Senhor me tem a obrigação de me dar, e diz o Senhor tem a obrigação de me dar aquilo. Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Deus não precisa do nosso louvor, da nossa glória, da nossa adoração. Deus não precisa disso. Deus é Deus por si próprio. Agora, nós dependemos inteiramente dele. E por mais ainda que nós caímos nos pecados e o ofendemos, ele ainda manda o Filho dele para que o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, morresse para que nós pudéssemos nos salvar. Que exigência, que cobrança. Uma vez eu fiquei assim, escandalizado, no bom sentido, onde o Evangelho falava sobre o escândalo, mas não é nesse tipo de escândalo, mas eu fiquei assim, estupefato, diante de uma pessoa que veio dizer que Deus tinha que perdoá-la. E alguém, ou melhor, ela foi aconselhada por uma pessoa a perdoar Deus. Imagina eu chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu te perdoo. Meu Deus do céu, como? Então, se eu estou dizendo que eu perdoo a Deus, eu estou dizendo para Deus que Deus errou. Eu não sei se a pessoa está usando isso de uma forma psicológica, mas não tem cabimento eu chegar diante de Deus e dizer: eu te perdoo. Não, é eu que tenho que pedir perdão a Deus sempre. Quer dizer, porque aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, então ela não gostou, ela ficou magoada com Deus. Quem somos nós para ficarmos magoados com Deus? Gente, tudo bem eu me magoar com uma pessoa, um ser humano, ok, mas eu ficar magoado com Deus, quem sou eu? E quem sou eu para ficar ali agora dizendo: eu te perdoo, Senhor, porque o Senhor levou o meu marido, eu te perdoo porque o Senhor levou o meu filho, eu te perdoo porque o Senhor levou a minha esposa. Ah, pelo amor de Deus, que conselho é esse? Então eu disse para a pessoa, eu disse: olha, não tem cabimento. Essa pessoa que te falou que você agora tem que chegar e perdoar a Deus, ela está errada. Isso é uma heresia. Isso é uma blasfêmia. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho. Você tem. Nós não dizemos ali no início da celebração da missa, eu te perdoo, Deus. Nós dizemos: Senhor, tem de piedade de nós. O cego ali de Jericó, ele se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, que nós tenhamos um coração agradecido e que sempre peçamos a Deus obrigado, e o que quer que nós façamos, nós não temos que nos colocar diante de Deus como se fosse eu fiz aquilo e Deus agora tem que se prostrar diante de mim e eu tenho que receber uma recompensa. Nada mais do que a obrigação.
Os pais têm a obrigação de cuidar dos seus filhos. Nós, sacerdotes, temos a obrigação de cuidar dos fiéis. E, diante de tudo que nós fazemos, nós não temos que cobrar nada de Deus. Mas Deus, que é muito generoso, Ele nos dará a recompensa por tudo isso, embora nós não mereçamos a recompensa, porque nós somos servos inúteis e fizemos o que devíamos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer e ponto final.